Muito bem, estamos chegando à nossa segunda aula do curso Cristão e a Política. Nessa segunda aula nós vamos falar sobre o tema Visões Cristãs sobre a Política. Isso porque, na primeira aula nós vimos a importância de refletirmos sobre esse assunto, temos uma definição clara do que seja política, mas nós sabemos que ao longo da história cristã e também nos dias atuais, existem diversas concepções sobre a participação da igreja no processo político. E para extrairmos uma participação mais adequada, de acordo com a nossa tradição, de acordo com as nossas doutrinas, precisamos ter uma visão geral, um panorama de como diferentes tradições consideram esse assunto. E para trazermos aqui esse quadro geral, nós vamos adotar uma tipologia de um autor chamado Richard Newburn. Richard Newburn escreveu um livro, Cristo e Cultura. Nesse livro, Richard Newburn traz uma discussão histórica sobre as várias formas que a igreja cristã, em suas diferentes tradições, se relacionaram e se relaciona com a cultura. Ele chamou isso de Cristo e Cultura. Ele utiliza uma tipologia quíntupla, ou seja, 5 formas pelas quais os cristãos se relacionam com a cultura. E eu quero adotar essa tipologia do Richard Newburn para aplicar nas diferentes formas que os cristãos se relacionam com a política. E para isso, eu apresento aqui esta divisão. São as visões cristãs sobre a política. Primeiro, nós temos aquilo que nós podemos chamar de Cristo contra a política, e quando nós utilizamos essa expressão Cristo aqui, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de cristãos em geral. Segunda concepção é Cristo da política. A terceira concepção nós podemos chamar de Cristo acima da política. A quarta nós podemos chamar de Cristo e política em paradoxo. E por fim nós temos Cristo influenciador da política. Nós vamos tratar cada um desses tipos na sequência. Aqui nós temos uma visão, um panorama geral de como cada uma dessas concepções entendem esse assunto. O Cristo contra a política nós temos uma perspectiva de afastamento. O Cristo da política nós temos uma acomodação. Cristo acima da política nós temos uma perspectiva de dominação. Cristo e política em paradoxo, nós temos uma certa tensão entre essas duas esferas. E por fim, o Cristo influenciador da política, nós temos uma participação e muitas vezes uma participação intensa. Na sequência, nós vamos ver cada uma dessas concepções e a partir disso extrair qual a melhor forma que a igreja cristã, e nesse caso de tradição pentecostal, deve adotar para participar politicamente. Primeiro nós temos Cristo contra a política, ou seja, nós temos uma visão da igreja contra a política. Esse modelo é um modelo eminentemente apolítico. Aqui nós temos uma postura que é uma postura de desinteresse, de passividade e afastamento. Essa visão sobre a política considera a atividade política perigosa e mundana. Nós sabemos que, historicamente, principalmente olhando para a história do movimento pentecostal, nós sabemos que, historicamente, as igrejas pentecostais tiveram um certo afastamento das disputas políticas, entendendo que política era coisa do mundo. Basicamente, nós podemos pegar essa concepção para esse momento. E não somente as igrejas pentecostais, mas nós temos perspectivas e tradições religiosas cristãs que têm essa concepção ainda hoje, ou seja, política é questão que diz respeito ao Estado, é coisa que a igreja não se envolve, ou seja, não tem a ver com atividade religiosa, não tem a ver com atividade espiritual e, portanto, devemos fazer uma separação. Então, essa é uma concepção muito comum na história da igreja e ainda hoje nós sabemos que algumas pessoas têm essa concepção. Nós sabemos que quem adota essa visão sobre a política se preocupa com as questões eminentemente espirituais e religiosas. A grande justificativa para essa postura de afastamento é dizer que a missão da igreja é uma missão espiritual de anúncio da palavra.
Muito bem. É claro que nós sabemos que a missão da igreja é pregar o evangelho, é viver o evangelho, é anunciar o reino de Deus. Mas a pergunta que nós fazemos é: será que a missão que a igreja tem leva-nos necessariamente a uma contrariedade à participação política? É isso que nós precisamos questionar. Mas nesse primeiro momento, o que é importante é entendermos, sim, é que essa visão contra a política, essa visão de passividade, de afastamento e de desinteresse, fez parte da nossa história e ainda hoje, apesar de em menor número e de com menor intensidade, é uma posição que é adotada por algumas tradições e por alguns cristãos, de maneira bem específica. Uma segunda visão acerca desse tema é o Cristo da política. E se naquela primeira concepção de Cristo contra a política nós tínhamos um modelo de afastamento, de estranhamento, de aversão à participação política, esse modelo ou essa visão Cristo da política é um modelo politizado. Isto é, existe uma atuação intensa com a política. Nós temos aqui uma postura de grande envolvimento e mais ainda, essa visão, que muitas vezes é uma visão teológica, considera a atividade política como necessária, inclusive como uma expressão do evangelho. Perceba a diferença. O primeiro modelo é um modelo de afastamento, de passividade e de desinteresse, mas nesse segundo modelo nós temos um modelo que entende a política como fazendo parte da pregação do evangelho, ou seja, é um princípio teológico. Você sabe que essa concepção é mais comum principalmente na teologia da libertação. Essa teologia da libertação de origem católica e que predominou principalmente na América Latina e que tem uma postura de defesa dos menos favorecidos, principalmente o pobre. E existe uma afirmação que Deus optou pelo pobre como uma máxima teológica que vincula, portanto, teologia com política. Ou seja, aqui há um envolvimento claro de teologia, de vida religiosa com a própria política. Então perceba que há aqui uma ênfase na outra extremidade. Nós somos da contrariedade, que é o primeiro modelo, e aqui nós temos uma atuação bem intensa, bem radical. Esse modelo, ou nesse modelo, há uma excessiva politização da igreja e da própria liderança, na qual a ordem política é uma questão prioritária da missão da igreja. Então, essa é uma outra perspectiva. Algumas tradições religiosas adotam essa postura em maior ou menor grau, mas é também uma postura que faz parte da história da igreja cristã e também se encontra presente nos nossos dias. Um terceiro modelo de participação, de visão da igreja cristã em relação a esse tema é Cristo acima da política. O que nós queremos dizer por esse modelo? Aqui nós temos um modelo de predomínio. É exatamente isso. Existe uma postura de ativismo e busca de maioria. Ou seja, a igreja cristã adota uma grande atuação, entende a política como sendo necessária, há um ativismo político por parte da comunidade cristã, principalmente da liderança, com qual propósito? Com o propósito de predomínio, de maioria, que é também chamado de maioria moral. Esse Cristo acima da política, ou essa visão teológica, que fez parte da tradição cristã, inclusive, nós poderíamos lembrar aqui, inclusive, que essa postura, ela nos remete historicamente a Constantino, que é o momento histórico da igreja em que nós temos a maior vinculação entre igreja e Estado. Ou seja, nessa perspectiva aqui, existe historicamente uma tentativa de fusão entre igreja e Estado. É claro que nos dias atuais, essa vinculação tão intensa e tão radical,
ela é inviável na sociedade contemporânea. Mas mesmo assim, de uma forma ou de outra, essa visão acaba sendo defendida por algumas tradições. Não em uma forma que busca o predomínio do ponto de vista ou da vinculação direta, ou uma confusão entre essas duas esferas, mas a utilização da política para o predomínio realmente do ponto de vista legal, do ponto de vista político, do ponto de vista governamental. Aqui, essa visão considera a atividade política necessária como forma de implantação do reino, inclusive. Ou seja, nós precisamos ocupar esse espaço, precisamos ocupar essas estruturas de poder, porque isso é importante para o avanço do reino. Perceba que, mais uma vez, há uma vinculação aqui entre evangelho e também com a esfera política. Aqui nós temos, portanto, uma busca do domínio da ordem política e legal pela imposição do evangelho. Eu quero que você preste atenção nisso daqui. Nesse modelo, ou nesse tipo de relacionamento, nós temos a busca do predomínio político. O predomínio político. Aqui, nessa visão, que é uma visão teológica também, aqui nós temos uma postura de ativismo e busca da maioria. Ou seja, há uma concepção, há uma ideia que a igreja precisa se envolver com a política para alcançar o predomínio político nas esferas de poder, nas diferentes esferas, tanto no legislativo, tanto também como no executivo. Aqui, essa concepção, ela considera a atividade política necessária como forma de implantação do reino. Perceba aqui que há uma vinculação também entre política e a concepção do evangelho, entendendo que o reino de Deus precisa da esfera política para avançar. Aqui o que nós vamos também perceber é que há a busca do domínio da ordem política e legal pela imposição do evangelho. Ou seja, nós precisamos ocupar esses espaços, há uma ideia de que a igreja precisa ocupar esses espaços para que, através de leis, através de ordens, o evangelho, os seus princípios, as suas concepções éticas, as suas concepções morais e espirituais tenham predomínio na sociedade. Muitas vezes essa visão é compreendida como teologia do domínio, ou seja, a igreja precisa dominar todas as esferas da sociedade, e principalmente a esfera política. É muito comum nós percebermos a adoção dessa concepção com a vinculação com passagem das Escrituras do Antigo Testamento que se referia ao antigo Israel. Por exemplo, é muito comum nós percebermos pessoas adotarem essa postura, não somente pessoas, mas tradições religiosas em uma concepção política de predomínio, fazendo uma vinculação com o antigo Israel, o Israel do Antigo Testamento. Quando se afirma que Deus colocou o seu povo por cabeça e não como cauda. Muitas vezes esse princípio é extraído, deslocado de uma passagem das Escrituras e é alocado em uma discussão política. Ou seja, a igreja precisa dominar essa esfera. O fato é que essa concepção, ela permeia a história da igreja cristã com maior ou menor intensidade, algumas nações com maior ou menor intensidade, e no Brasil nós também percebemos esse tipo de postura, muitas vezes de maneira muito sincera e muito transparente, mas às vezes alguém adota essa perspectiva sem perceber. Mas no fundo, essa ideia, essa concepção de Cristo acima da política, que advoga essa teologia do domínio, ela se encontra presente em pregações, em afirmações, sem perceber todo o histórico e o que há por trás disso daí. O fato é que esta é também uma concepção muitas vezes adotada. Uma quarta concepção sobre essa participação é Cristo e política em paradoxo. Essa concepção advoga um tipo de tensão, ou seja,
se nos modelos anteriores nós temos ou um afastamento geral, ou nós temos aí a utilização do próprio evangelho, de doutrinas bíblicas para chancelar uma participação expressiva da comunidade cristã e da igreja enquanto instituição na disputa política, aqui nós temos uma perspectiva que entende que sempre haverá uma tensão entre essas duas esferas. A esfera espiritual, que diz respeito à igreja, e a esfera política do governo, que diz respeito ao Estado. Esse modelo geralmente tem uma postura de envolvimento, como um envolvimento necessário. Vai considerar a atividade política como uma atividade necessária, importante para a vida terrena, mas que é, às vezes, incompatível com o Evangelho. Ou seja, se existe uma tensão entre Evangelho e política, portanto, são coisas distintas. Ou seja, aqui há uma ideia de que a igreja precisa se apropriar da política, dessa discussão, desse envolvimento, mas não necessariamente por causa do Evangelho. Não como uma ordem de Deus à igreja para a participação política, mas porque a política é necessária e sempre haverá uma tensão entre Evangelho e essa disputa. E geralmente, aqui, o grande princípio, a passagem das Escrituras que é invocada, é a passagem em que Jesus claramente diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não vamos explorar nesse momento esse verso, porque vamos avaliá-lo com mais profundidade em aulas seguintes, mas aqui nos interessa dizer que essa perspectiva de Cristo e política em paradoxo vai dizer, olha, uma coisa é o Estado e a outra coisa é a igreja. A igreja pode participar politicamente não por conta de uma ordem espiritual, mas porque nós vivemos em sociedade e, quanto cristãos, nós temos uma responsabilidade social, nós temos uma cidadania e essa participação ela é importante, mas precisa ser uma participação cuidadosa. Então perceba que aqui há uma postura de prudência, de uma visão comedida sobre a participação, que enxerga cada um na sua esfera. Essa, portanto, é uma outra visão, é um tipo que é adotado por diferentes tradições na sociedade contemporânea. Uma tradição que adotou e que adota essa perspectiva é o chamado modelo dos dois reinos, que remonta a Martinho Lutero, uma concepção luterana que vai sempre encontrar esse paradoxo entre as ordens emanadas para a igreja, como sendo ordens espirituais, e as ordens que são emanadas para o Estado. Mas essa é uma concepção que é importante nós temos aqui para termos esse quadro geral. E por fim, um quinto modelo que nós podemos considerar muito comum também na igreja cristã, de maneira geral, é Cristo influenciador da política. Aqui nós temos um modelo de participação expressiva. Aqui nós temos a defesa, uma postura de envolvimento cívico e cuidadoso. Ou seja, sim, nós precisamos entender que nós vivemos em sociedade, nós somos cidadãos desse mundo, nós participamos de uma comunidade, nós estamos em uma cidade, nós temos título de eleitor, nós temos direitos políticos e por isso nós temos uma postura de envolvimento expressivo, mas ao mesmo tempo cuidadoso. Essa visão considera a atividade política como sendo necessária diante da cidadania terrena dos cristãos. E ao mesmo tempo, essa visão que é adotada, ela busca uma influência para o bem da sociedade e das pessoas. Perceba que as diferenças, elas são sutis, mas são significativas. Perceba que essa visão, ou esse modelo, esse tipo de envolvimento ou de concepção da política, não adota necessariamente um princípio teológico de predomínio, de participação, de tomada de poder. Não é isso. Entende-se essa participação, essa influência como sendo democraticamente legítima para o bem da sociedade e das pessoas.
Perceba que esse é um modelo mais comedido. Então aqui nós temos 5 modelos para termos um panorama das diferentes tradições que fizeram parte da história da igreja cristã e de uma forma ou de outra moldam a comunidade cristã e a igreja no tempo presente. É importante para você ter um quadro geral dos diversos tipos de relacionamentos que a igreja pode ter com a política. O que é importante aqui nós considerarmos? Antes de extrairmos dessa reflexão qual é o melhor modelo, o modelo mais adequado para a igreja cristã, e nesse caso para a igreja pentecostal que fazemos parte, nós precisamos perceber sim que precisamos, para escolher o melhor modelo, nós precisamos desenvolver uma teologia política sadia. Por quê? Porque se nós não adotarmos um modelo adequado, de acordo com as Escrituras, nós corremos alguns riscos. Quais são esses riscos que corremos enquanto cristãos, enquanto igreja do Senhor, ao nos envolvermos com a política, sem adotarmos pressupostos importantíssimos que levam em consideração a missão da igreja e, ao mesmo tempo, toda a estrutura da ciência política e do Estado democrático de direito que nós vivenciamos e que nós participamos. O primeiro risco é a igreja ser seduzida pelo desejo de dominação política. Ou seja, esse é um risco real, efetivo, que ao longo da história da igreja cristã assombra a igreja e traz sérios prejuízos. Nós precisamos afastar esse risco. É o risco que aponta para o desejo de dominação política, ou seja, é aquela ideia que acaba concebendo a política somente para predomínio, para dominar as diferentes tradições, as diferentes comunidades. Isso é um perigo, isso é um grande perigo. O segundo perigo é a ambição de benefícios próprios, ou seja, nós precisamos nos apropriar da política, nós precisamos de espaços públicos, nós precisamos de espaços no legislativo, no executivo, nós precisamos de espaços na esfera municipal, federal e também estadual, com o objetivo de angariarmos benefícios próprios, do ponto de vista da igreja enquanto instituição. Precisamos tomar um grande cuidado com isso, porque quando a igreja não adota um modelo adequado, de acordo com as Escrituras, à luz dos evangelhos e do plano que Deus tem para a sua igreja, a igreja acaba sucumbindo a esse tipo de ambição. Porque nós estamos falando de poder. Política é poder, já falamos aqui. E o poder devidamente utilizado é bom para a vida em sociedade, estabelece hierarquias, estabelece políticas. Mas quando as pessoas buscam o poder pelo poder, somente para predomínio, isso traz grandes prejuízos para a vida em sociedade. Aqui nós estamos olhando para a própria sociedade. E nós sabemos que a Igreja do Senhor, ao se envolver com a política, não pode simplesmente querer buscar somente benefícios próprios, porque política diz respeito à vida em comum, para crentes, para não crentes, para todas as pessoas da sociedade. Um terceiro risco é a sedução das propostas e ofertas de partidos políticos e candidatos. E eu chamo a atenção para esse ponto aqui. Nós sabemos que o crescimento dos evangélicos, falando da realidade brasileira, transformou os cristãos em um eleitorado com uma possibilidade de influenciar as eleições. E as igrejas são consideradas, portanto, como um grande capital político. Se a igreja não adotar uma teologia política consistente, que honre os pressupostos bíblicos, a chamada de Deus e a vocação de Deus, ela corre o risco de ser seduzida por propostas e ofertas, tanto de partidos políticos e candidatos. E nós precisamos aqui entender que a participação da igreja nessa esfera não deve se submeter a essas propostas, ao desejo, às ideias,
a todos os planos de governo que os partidos apresentam para a igreja cristã. É claro que essa participação, principalmente em se tratando de eleições, envolve partidos políticos, envolve candidatos, é claro. Nós vamos tratar desse assunto. O envolvimento nas eleições, a escolha dos planos de governo, a escolha de candidatos que estejam alinhados com os valores cristãos. Mas isso não significa que a igreja precisa se submeter a essas propostas, a essas propagandas. A participação cristã deve ser a mais independente possível, sob pena desse tipo de sedução. E por fim, um outro perigo que ronda a igreja do Senhor, se ela não tomar cuidado acerca desse assunto, é adotar uma visão eminentemente espiritualista da política e da disputa eleitoral. É claro, nós sabemos disso, que a igreja cristã é norteada por uma visão espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual governa e dirige a vida em sociedade. Agora, nós não podemos espiritualizar as eleições e nem a política. Espiritualizar aqui diz respeito a olhar para a disputa política na perspectiva sempre mística, na perspectiva da fé sempre. E muitas vezes depositando uma esperança religiosa e escatológica na política e nos candidatos e nos planos de governo. Isso daí é espiritualizar a disputa política. Equivale a extrair princípios teológicos de fé, de esperança, que somente encontramos em Cristo, em Deus e na sua palavra, e transformamos essa disputa para o aspecto eminentemente eleitoral. Essa visão é uma visão que distorce, portanto, a política de maneira geral. A igreja é norteada por valores políticos, por princípios, por valores espirituais, por princípios espirituais, mas nós não podemos aplicar diretamente, sem prudência e sem sabedoria, esses princípios sem considerar os demais elementos. Então, para adotarmos aqui um modelo mais adequado com a nossa tradição, com os nossos valores, com as nossas doutrinas, precisamos evitar esses riscos. O desejo de dominação política, ambição de benefícios próprios, sedução das propostas e ofertas de partidos políticos e candidatos e, por fim, evitarmos uma visão espiritualista da disputa eleitoral. O que nós podemos aqui sintetizar esse ponto? Eu digo que, desprovido de amadurecimento teológico adequado, o ativismo político-religioso é, na melhor das hipóteses, um enorme perigo para o regime democrático e, na pior, um escândalo ao testemunho cristão em sociedade. Ou seja, nós sim precisamos participar politicamente, mas essa participação política ela deve ser consistente, ela deve ser o resultado de um amadurecimento das nossas bases teológicas, à luz da nossa tradição, à luz dos nossos valores. E eu chamo a atenção para esse aspecto. Nós sabemos que a igreja cristã, nesse caso, principalmente no Brasil, ela saiu de uma postura de afastamento, que era uma postura de que cristão não se envolve com a política, e com o passar do tempo adotou uma postura de irmão vota em irmão. Isso é nítido na história brasileira. Só que precisamos entender e tomar um grande cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado que esse protagonismo político, ele pode resultar em grandes prejuízos, tanto para o regime democrático e também para o testemunho da igreja. Ou seja, nós não podemos sair de um afastamento intenso que nos marcou para um ativismo político muito grande sem amadurecer as nossas bases, sem refletirmos com profundidade sobre esse assunto. Podemos participar? Devemos participar? Devemos. Mas quais os valores, quais os princípios, quais vetores bíblicos nós devemos adotar
para que essa participação seja adequada. Porque o ativismo, ou seja, a realização de diversas ações, lançamento de candidatos, investimento em determinadas pautas, o fazer pelo fazer, às vezes ele é prejudicial. Nós precisamos atuar sim, mas com cuidado, com amadurecimento. E esse curso vem exatamente para isso. Demonstrar a importância dessa participação, mas que seja uma participação sábia, que seja uma participação prudente, que honre a vocação da igreja e mais que valorize também os princípios democráticos da sociedade que nós estamos inseridos, a lei eleitoral, para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa participação. Não que traga escândalos, porque nós sabemos que, infelizmente, quando essa participação é feita de maneira distorcida, equivocada, o escândalo vem. Os prejuízos acabam aparecendo e a igreja acaba pagando um preço por isso. Qual, portanto, considerando o que foi refletido até aqui, à luz dessa análise dos modelos, qual o modelo mais adequado para a igreja cristã no seu relacionamento com a política? Primeiro ponto que eu devo aqui recordar é que as Escrituras não nos apresentam um modelo político para a igreja. Nós não vamos encontrar um modelo claro, bem direto. Qual modelo devemos adotar? Não existe isso. O que nós vamos extrair da palavra do Senhor ao longo do Antigo e do Novo Testamento são narrativas, são princípios bíblicos que sugerem uma postura adequada dos cristãos em relação a esse tema. Então, aqui nós não podemos idealizar um modelo ideal de participação cristã na política. Nós olhamos para as Escrituras e extraímos das Escrituras princípios que nos levam a adotar uma postura mais adequada. Esses princípios nos levam a uma teologia sobre a política, que visa afastar as posturas radicais, tanto as posturas apolíticas, que é aquela de contrariedade, de aversão, de afastamento, e também visões inadequadas, que vinculam o evangelho, o reino de Deus, com política que busca o predomínio. Essa também, nós sabemos, é uma visão que não se adequa àquilo que Deus tem para a sua igreja. Então, à luz disso, nós vamos extrair princípios para encontrar o equilíbrio. E vida cristã é uma vida de equilíbrio, como nós aprendemos com Jesus. De prudência, de ponderação, de cuidado, de envolvimento, que é um envolvimento que sempre avalia o que está em jogo. Nós, como cristãos, não podemos simplesmente participar pela quantidade, pela influência, pelo número em si, pelo poder, o chamado poder do voto evangélico, que muitas vezes seduziu muitas pessoas. Não, nós precisamos olhar para as Escrituras. Qual é o nosso chamado? O chamado da igreja. E dentro disso, qual a participação política da igreja? O que nós podemos dizer, à luz disso, é que, em certo sentido, considerando aqueles modelos que já estudamos, é que a igreja vive em uma constante tensão. Sim, nós vivemos uma constante tensão entre o nosso chamado espiritual e aquilo que nós vivemos no mundo. Isso sempre aconteceu ao longo da história da igreja. Nós vivemos uma tensão porque, originariamente, nós não somos desse mundo. E como nós vivemos em uma sociedade que não aceita os valores de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, os valores espirituais do reino, e o reino de Deus, ele não é político. Jesus, nós sabemos, quando ele veio para implantar o reino, embora os discípulos aguardassem, não somente os discípulos, mas toda a religião judaica, aguardassem um Messias político, Jesus não estabeleceu o seu reino através da política. Nunca buscou o predomínio. Então, o reino de Deus não é político. E se o reino de Deus não é político, nós precisamos entender a política como um instrumento importante de testemunho, de vida em sociedade, de administração. O que nós precisamos entender é que sempre, portanto, haverá essa tensão. Por quê? Porque nós podemos pegar aquele princípio do reino de Deus, que é o já e o ainda não. Ou seja, nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus já foi instaurado, mas ele é o ainda não, ele haverá de ser consumado. Enquanto nós estamos aqui, nesse momento de tensão, sempre vai existir uma tensão
entre igreja e mundo político, mas não de aversão completa. Então, existe sim uma tensão, e essa tensão, ela é avaliada. O modelo que nos dirige é um modelo, portanto, de prudência. O que nós podemos, então, é entender isso. Podemos participar? Sim, podemos participar. A nossa influência, podemos nos envolver com a política. Os cristãos que são chamados podem ter uma participação importante nessa esfera. A igreja pode conscientizar os seus membros acerca desse assunto. Ou seja, a igreja precisa adotar, ver esses modelos que estão estabelecidos, afastar esses modelos radicais e ter uma postura de influência expressiva, cuidadosa, que honre a missão de Deus para a sua igreja. Fazendo isso, nós vamos contribuir com a sociedade e vamos ser sal da terra e luz do mundo. Nas próximas aulas, e mais especialmente na próxima aula, aí sim nós vamos estudar os princípios bíblicos aplicados à política. A partir do momento que nós tivemos uma visão aqui das visões sobre a participação cristã na política, aí sim, quais princípios devem nortear essa participação? Tá bem? Eu te espero na nossa terceira aula. Até lá!